Olá a todos, gente, mais um vídeo. Eu resolvi abrir essa transmissão para dizer para vocês o seguinte, presta bem atenção. Olha só, tempo do arrebatamento está chegando, a volta de Jesus está se aproximando. Talvez você está brincando de ser crente, talvez você está brincando ainda de ser cristão, talvez você ainda está meio morno, meio lá, meio cá, hora quente, hora frio, mas na maioria das vezes morno. E eu quero dizer para você que nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, hein? Presta atenção. Por que é que eu estou falando isso? Porque daqui poucas horas nós vamos ter o maior eclipse lunar em termos de duração dos últimos quase 600 anos, dos últimos 580 anos para ser mais preciso. Eu havia feito um vídeo recentemente, onde eu mostrei que ia ocorrer esse eclipse, e agora, há poucas horas de ocorrer, algumas horas ainda de ocorrer esse eclipse, eu quero novamente fazer um alerta para você que está me assistindo. Nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala de acontecimentos assim no fim dos tempos. A Bíblia relata que aconteceriam coisas nos astros, sol, lua, estrelas, antes da volta de Jesus. Eu vou mostrar para vocês algumas matérias, tá? Muito interessantes, muito importantes, e depois eu vou estar comentando. Lembre-se bem que o ano passado nós tivemos aí vários eventos astronômicos, né? Não é astrologia que eu estou falando, você que não entende, é astronomia. Astronomia é ciência, a Bíblia está repleta de acontecimentos importantes do ponto de vista profético, que ao mesmo tempo aconteceram também fenômenos astronômicos, e agora eu vou mostrar para vocês essa matéria, então, para você entender, para você despertar que é o tempo da volta de Jesus se aproximando. A gente vem falando disso há bastante tempo, né? Que a volta de Jesus está chegando, que o arrebatamento vai acontecer, embora hajam pessoas aí na internet, poucas, desacreditando da doutrina do arrebatamento que o apóstolo Paulo ensinou de forma muito clara, por exemplo, no livro de Tessalonicenses, mas você precisa crer que esse tempo está chegando, tá certo? Então eu vou mostrar algumas matérias e depois a gente vai estar comentando alguma coisa a respeito. Olha só isso, gente. Presta atenção, não é fake news matéria do G1. Eclipse lunar mais longo em 580 anos vai ser visto do Brasil. Saiba quando e onde observar esse fenômeno. No auge do fenômeno, Lua terá mais de 97% da sua superfície coberta pela sombra da Terra e ganhará uma aparência avermelhada. O eclipse lunar mais longo em 580 anos ocorrerá aí daqui poucas horas, né? No auge do fenômeno, a Lua terá mais de 97% de sua superfície coberta pela sombra da Terra. Eclipses são mais frequentes do que eclipses totais, parciais, ainda que menos espetaculares. O fenômeno poderá ser visto na América do Norte, bem como em grandes partes da América do Sul, Polinésia, leste da Austrália e nordeste da Ásia. Melhores horários e o melhor lugar. O eclipse parcial começa por volta das 4 horas da manhã, 4 horas e 19 minutos de Brasília, e deve durar pouco mais de 3 horas. Porém, ele pode ser observado 1 hora antes, ou seja, às 3 horas, quando a Lua entra na penumbra da Terra, parte externa da sombra. Nesse momento, o satélite escurece, ainda que de forma sutil. O pico deve acontecer às 6 horas da manhã, mas como a Lua já estará abaixo do horizonte no Brasil, não será possível mais vê-la. Então veja só. Para os brasileiros, o melhor momento para observar o fenômeno será logo no início, por volta das 4 horas da manhã, quando o eclipse parcial de fato começa. A visibilidade vai depender das condições meteorológicas, né? O eclipse lunar ocorre quando o Sol e a Terra, a Terra e a Lua se alinham de forma que a Lua passa pela sombra da Terra. Em um eclipse lunar total, a Lua inteira fica coberta pela sombra da Terra, chamada de umbra. Durante o fenômeno, a Lua adquire uma coloração avermelhada. O fenômeno chamado dispersão de Rayleigh é o mesmo que explica por que o céu azul e o pôr do sol vermelho, porque o céu é azul e o pôr do sol é vermelho, segundo a NASA. A Lua viaja em ondas diferentes, cores de luz têm diferentes propriedades físicas. Então eu vou pular essa parte aqui e vou mostrar para você aqui, ó. Lua azul, lua de sangue e superlua, né? Aqui está as diferenças, e essa vai ser uma lua de sangue, quando durante um eclipse a lua não desaparece totalmente da vista, mas adquire uma tonalidade avermelhada. Então veja só, aqui está o Sol, fica a Terra fazendo sombra na lua, Tem a umbra e a penumbra
A penumbra é a sombra mais afastada, né? E a umbra é a sombra direta que a Terra faz na Lua, tá, gente? Então, um fenômeno muito importante, né, do ponto de vista profético, eu já vou explicar para você o porquê. Veja só essa outra matéria aqui, ó, olha só. Eclipse lunar, no dia 19, qual horário? Quanto tempo durará? E ele é o mais longo em quase 600 anos. Veja como assistir. Então veja só, aqui vai falando a mesma coisa, né? Que ele vai começar por volta das 3:30 da manhã, né? Da madrugada, da próxima madrugada, tá? Então, gente, é algo realmente importante, ó. Aqui tem os horários, né? Região do Recife, 3 horas da manhã, né? 4:18 começa o eclipse parcial. 4:47 o eclipse máximo no Recife e 4:51 o fim do eclipse no Recife, porque esse veículo aqui deve ser dessa região aí do Nordeste, tá? Veja só, gente, essa outra matéria aqui, ó, eclipse lunar mais longo dos últimos 580 anos acontece logo mais. Então, olha só, os brasileiros acompanharão na madrugada o maior eclipse lunar dos últimos 580 anos, com mais de 3 horas de duração. O evento estará visível entre as 3:15 da manhã e 5:30 no Distrito Federal. Até vai entre as 3 e pouco e 6 horas da manhã praticamente, né? Então tá aí, gente, algo extremamente profético, importante. Eu falei em outros vídeos, vou repetir caso você não tenha assistido aqui. Sempre que Deus quer sinalizar algo importante, algum acontecimento relevante na terra, ele sinaliza no céu. No nascimento de Jesus foi assim, quando a Bíblia fala que os magos eles viram a estrela de Jesus passar. A estrela foi exatamente, segundo astrônomos, a conjunção planetária entre Júpiter e Saturno, ou seja, um alinhamento planetário que gerou esse fenômeno chamado Estrela de Belém. E só para vocês recordarem, nós tivemos esse fenômeno no final do ano passado, em 2020, dezembro de 2020. Esse evento não acontecia há praticamente 800 anos, desde a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, e voltou a se repetir no final do ano passado. Agora, um eclipse mais longo, de mais de 3 horas, a mesma duração praticamente que foi o eclipse solar que aconteceu na crucificação de Jesus. Quando Jesus foi morto no madeiro, a Bíblia fala que o sol se tornou em trevas da hora sexta até a hora nona. 3 horas de duração, um eclipse solar total. Você acha que é coincidência? O Senhor está sendo crucificado e nesse exato momento acontece um eclipse? Não. A Bíblia fala que Deus criou os astros, né, também para apontar para o seu filho Messias. Deus criou os astros para fazer separação entre dia e noite. E a Bíblia fala também para sinais e tempos determinados lá em Gênesis. Lucas, no capítulo 21, a Bíblia deixa muito claro o seguinte: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Quando estas coisas, né? Quando estas coisas começarem a acontecer, não quando elas terminarem, eu sempre falo isso, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, se aproxima. Então, gente, está chegando o tempo, você pode ter certeza, né? Para aqueles que sempre dizem, isso aí sempre aconteceu, de fato, eclipses sempre aconteceram. A questão é que sempre em datas proféticas, datas importantes do ponto de vista cristão e judaico, porque você sabe que a lua é um presságio, né? Segundo a seção do Talmud judaico, é um presságio para Israel e o sol para os gentios. Sempre que há acontecimentos relevantes, acontecem eclipses lunares ou solares que apontam para esse fato. Toda a Bíblia está repleta de acontecimentos assim. Eu já expliquei isso em muitos vídeos meus. Então, para a turma do deixa disso, isso sempre aconteceu, pelo menos nos últimos 6 séculos eles não podem dizer isso sempre aconteceu. Nos últimos 600 anos, 6 gerações eles não podem dizer isso sempre aconteceu. Porque é o eclipse mais longo nos últimos 580 anos. E se a gente voltar toda a história, eclipses lunares, tétrades, a Inquisição Espanhola, o renascimento de Israel como nação em 1947 e 48, todos esses eventos, né, importantes, desde 2014 também, sinal no céu de Apocalipse 12, tudo isso vem acontecendo
nos últimos anos, né? Nesses anos recentes que a gente tem vivido, aí temos a pandemia, temos tantas coisas aí que estão mostrando, que estão sinalizando para o ser humano que alguma coisa no mundo está mudando. Veja as erupções dos vulcões, né? São mais de 20 e poucos vulcões em erupção nesse exato momento no mundo. Ano passado também. Então, quer dizer, a coisa está se movimentando e Deus realmente está chamando a atenção do povo que algo grande está se aproximando. Então, por favor, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe o seu like, gente, para que a gente alcance mais gente através desse vídeo. Manda para o parente, manda para o amigo, manda para aquelas pessoas que ainda não, né, tomaram conhecimento, para que despertem acerca do que a gente está vivendo, tá certo? Que Deus abençoe a todos nós e com certeza eu vou voltar aqui com outros vídeos e outras informações relevantes para todos nós do ponto de vista aí profético, escatológico e bíblico. Tá certo? Um forte abraço então a todos vocês e até o próximo vídeo.